Olá, sejam muito bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar do nosso curso de atendimento ao cliente. E a primeira pergunta que eu quero colocar aqui para vocês é: você seria seu próprio cliente? A forma como que você atende, a forma como que você gostaria de ser tratado é a mesma que você está usando para o seu atendimento? Se não, convido você a repensar. Quem é o cliente? Toda pessoa que faz parte do nosso relacionamento profissional. Então, seja nós mesmos como colaboradores, o cliente, o fornecedor, todos esses são nossos clientes. A diferença é que uns são clientes internos, outros externos e outros ainda são os intermediários, que seriam os fornecedores. Por que a gente perde cliente? Isso é um dado muito interessante. 1% porque morrem, 3% porque se mudam, 5% por influência de terceiros, 9% pela concorrência, 14% por insatisfação de produto ou preço e 68% por mau atendimento, ok? E o que o cliente quer? Essa é a pergunta que a gente tem que sanar todos os dias. Meu cliente quer coerência, atenção, cuidado, educação, cumprir promessas. Tem uma frase que fala assim: você não é obrigado a prometer, mas se prometer, cumpra. Atender as expectativas, não ser tratado como mera estatística, só mais um cliente. Respeito, foco. E o principal, uma solução. É isso que o cliente quer. E é por isso que ele vai até você. O novo cliente. A área de atendimento é muito importante no varejo, pois é nesse momento que a empresa fica frente a frente com os seus clientes. Estamos numa nova era de marketing, uma nova era que o cliente é o centro das atenções. Uma nova era em que a tecnologia e toda a inteligência desenvolvida nos últimos anos atende um único propósito: encantar o cliente. Dito isso, vamos falar um pouquinho do consumidor 4.0. Já ouviu falar disso? Até pouco tempo atrás existiu o 3.0, agora estamos no 4.0. Quais são as principais diferenças? Ele é conectado ao mundo virtual, então é altamente informado, socialmente conectado. Outras pessoas estão vendo o que ele está fazendo ou o que ele está buscando. Sensível a preços, ele vai comparar, ele vai ter várias bases de comparação antes de chegar até você. Confia nos outros usuários. Quem nunca foi fazer uma compra e olhou os comentários? As avaliações. Gosta de se autopromover, está sempre se destacando. Olha, eu comprei isso e tal, e coloca isso nas redes sociais. Procura gratificações instantâneas. Tem algum desconto? Tem algum programa de fidelidade? Tem cashback? É isso que ele está buscando. Inconscientemente seguro. Com todas essas informações que ele tem, ele cria uma zona de segurança. Então ele se sente bem com isso. Coparticipação. O cliente hoje ele não quer só comprar, ele quer participar do que está acontecendo. Transparência, sempre. E ativismo social. Mesmo que não seja uma causa que ele defende, se ele acredita ou se os valores dele batem, ele apoia. Hoje em dia, nós temos grandes mudanças no mercado, como por exemplo as lojas de autosserviço. Se você entra numa loja de autosserviço, você pega o produto, você mesmo leva ao caixa, de alguma forma ele reconhece aquela compra e você faz o pagamento. Muitas vezes não tem nem o seu papel lá dentro, que é vender, que é ser o vendedor. Exemplo disso, por exemplo, é Decathlon. Hoje você vai na Decathlon, você pega a roupa, o sapato, o material esportivo, chega até próximo ao caixa, ele automaticamente lê
essa informação da roupa e já cobra. Já fica lá prontinho no seu carrinho, esperando só a forma de pagamento. E isso tudo 100% autônomo. Não tem uma pessoa para te atender. A não ser que você busque uma loja. Mas uma loja grande como a Decathlon já faz esse tipo de serviço. As lojas que são 100% virtuais também vindo para o mercado. Pet Love, por exemplo, ela nasceu no meio digital. Não existia loja, não existia funcionário. E aí, nesse exemplo, o que ela fez? Ela abriu sua primeira loja em 2023. Por que isso? E por que esses dois nichos que eu estou falando? Um de autosserviço e um do meio virtual vindo para o meio físico. Porque está faltando atendimento, está tendo necessidades. Um senhor e uma senhora, ou alguém que confia, que gosta de pegar no produto, ele não tem 100% de segurança em comprar no meio físico. Digital, desculpa. Ele precisa do meio físico. E aí uma Pet Love vendo isso, ela abre uma loja. Isso só significa que o nosso mercado está em expansão, tem crescimento, tem espaço. E se ela está abrindo uma loja, é porque está faltando isso. Está faltando porque o nosso atendimento, as nossas vendas, não está sendo suficiente. Então, o segredo de tudo isso está no relacionamento com o cliente. Vários tipos de perfis de cliente. Então tem o que gosta de comprar sozinho, que vai lá no autosserviço. Tem o que gosta de pesquisar muito e terminar numa loja física. Tem o que é 100% meio digital. E tem o que vai na loja. Ele quer ouvir de você as qualidades do produto. Ele quer pegar o produto na mão e ver se é de uma boa qualidade. Ou o serviço. Então vamos lá. Relacionamento com o cliente. Após a globalização e a equiparação de produtos e serviços, as empresas hoje competem no ramo de experiências fornecidas a seus clientes. Quem não gosta de ser bem entendido? O cafezinho lá no canto da loja, isso deixou de ser diferencial. O diferencial agora é o que o cliente tem a mais. O cafezinho é o mínimo que ele espera. Então manter o cliente fiel pode ser 5 vezes mais barato do que conquistar um novo. Invista nos seus clientes. Cliente fiel responde por até 65% de todas as vendas da empresa. Então, os outros vai mudando. Vai vir um cliente que é de preço, vai vir um cliente que está pesquisando, que apareceu aqui na região, mas 65% deles voltam porque são seus clientes. É para eles que você tem que vender. Como fidelizar o cliente? Nós aqui temos o programa do cadastro, do Clube Pet. Fazendo o cadastro, eu consigo vender, por exemplo, um balde de cloro e ligar depois: ô Luiz, você comprou um balde de cloro com a gente, já tem uns 40 dias, provavelmente seu cloro já está acabando. Mas como que eu faço isso? Como que eu dou uma vantagem dessa para ele? Através do cadastro, através do Clube Pet. E a satisfação está totalmente relacionada com a fidelização. Se o cliente não é satisfeito, não adianta dar cashback, não adianta dar o Pet Cash que nós criamos. Ele precisa do atendimento de qualidade, ele precisa estar satisfeito, senão ele vai em outra loja que também tem o programa. E como fazer com isso? Como fazer um diferencial? E aí, eu entro num tema delicado, que é assim, ó. Tem uma frase que fala assim, ó: pedir desculpas nem sempre significa que você está errado e que a outra pessoa está certa. Às vezes significa apenas que você valoriza a sua relação mais do que seu ego. Então nós temos que nos colocar em posição de humildade muitas vezes no atendimento ao cliente, muitas vezes na venda. Entender as limitações do cliente e o nível de conhecimento dele. E mais uma frase que eu gosto muito: só existe um chefe, o cliente. Ele pode demitir todas as pessoas da empresa, do presidente até o faxineiro, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar.
Faz sentido? E aí a gente tem uma tabelinha que é o que não fazer e sugestões de como fazer. Então, na hora de responder alguns clientes, a gente muitas vezes usa essas frases de forma equivocada. Por exemplo, não podemos fazer isso. Ao invés disso, fala, eis o que podemos fazer. Sinto muito, mas eu não sei. Vou me informar sobre o assunto. Isso não é comigo, a minha parte eu fiz. Vou encaminhá-lo para a pessoa responsável. Vou chamar o responsável. Só um minutinho. Poderia aguardar alguns segundos, por gentileza? Olha, ele não está aqui. Retornaremos a ligação. É só? Existe mais alguma coisa que eu poderia fazer? O senhor não está sendo claro. Por gentileza, pode repetir para que eu entenda melhor? Isso tem a ver com comportamento, com postura. Se você tem uma postura de conversar com o cliente, esse tipo de resposta que você vai dar para ele, você vai procurar saber antes de falar com ele. Só um minutinho, eu não sei, não é comigo. Quando você tem postura, você pode não saber, mas você corre atrás da resposta. Isso é o mais importante. É isso que eu quero deixar gravado aqui para vocês. Então, existem duas mentalidades, ok? Se eu erro, eu quero tentar fazer de novo. Ou, se eu não sei, eu não quero nem mais tentar. Qual das duas? Os erros fazem parte de nós acertarmos. Então, essa é a mentalidade do crescimento. Mas tem a mentalidade fixa. E muitas vezes isso vem de berço e está tudo bem. A gente só tem que saber nossas limitações para correr atrás da melhoria. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho de como nós aprendemos. O porquê que é importante estudar para atender melhor um cliente, para poder fazer uma venda melhor. 10% a gente aprende lendo. Só 10%. De tudo que você leu, 10% é o que você vai absorver. 20% é ouvindo. Então muitas vezes a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente escuta para saber se é real. E você só faz isso se você correr atrás de ver se a informação é verdadeira, estudar. 30% só é observando. Você olha e fala, já até sei como que faz. Não sabe. Daquilo tudo, só 30% é o que você vai saber. 50% é vendo e ouvindo. Então, se tiver alguém te explicando e você estiver vendo, prestando atenção, você vai aprender 50%. 70% debatendo com outros. Por que isso é importante? Pontos de vista. E aí você valida o que você aprendeu, o que você ouviu, o que você leu com a opinião de outras pessoas. 80% praticando. Então não adianta fazer esse curso aqui e atender um cliente e falar, pronto, arrasei. Não. Você primeiro tem que praticar. Isso é dia após dia. Você nunca vai se tornar um vendedor de alta performance se você ficar estagnado. Você tem que testar as técnicas. E 95%, não é 100%, ensinando os outros. Então, o que você está aprendendo, você tem que ensinar. E aí a gente tem um negócio que chama comunicação eficaz. Fator fundamental para influenciar, argumentar, negociar com o outro, atender bem ao público e, antes de tudo, é um ato de comunicação eficiente. Para atender bem o público é importante que todo o corpo fale.
Adianta você não ter postura para falar? Você tá assim, então, expressão, eu acho que... Não. Postura, voz, entonação. Sim, esse produto vai resolver seu problema, desde que seja verdade. Desde que você estudou para isso. Desde que você entenda do assunto. Já validou essa informação antes. Tem uma frase de Aristóteles que é assim: nós somos o que fazemos repetidas vezes. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. E aí eu vou passar um pouquinho agora para os 7 pecados do atendimento. Apatia, má vontade, frieza, desdém, robotismo, apego excessivo às normas e jogo de responsabilidade. Vamos citar rapidinho cada um deles. O que seria a apatia? Quando o colaborador não demonstra importância no problema do cliente. A dor do cliente é diferente do que você enxerga como dor. Então, se o cliente chega desesperado na loja, nossa, o tapetinho meu higiênico acabou. Aí você atende ele com apatia. É só o tapetinho? Tá aqui, ó. Não, para ele é algo importante. Se o pet fica dentro de casa, imagina o cheiro. Imagina onde que o pet está fazendo as necessidades se acabou o tapetinho. Então a gente precisa entender isso. É aí que entra a empatia. Você não vai sentir a mesma dor que o cliente está sentindo. Você não vai sentir o mesmo incômodo que o cliente está sentindo. Você só tem que entender que aquele incômodo, aquela dor existe. Má vontade é quando o colaborador quer se livrar do cliente logo. Muitas vezes não resolve o problema do cliente e acaba transferindo a responsabilidade ou evitando interações com o cliente. Por vezes, no nosso atendimento, na nossa venda, a gente tem que ser um pouquinho de psicólogo. O cliente quer contar o que está acontecendo. Ele quer te explicar o problema, por mais que você já tenha pego. Meu tapetinho acabou, eu moro em apartamento. Eu já entendi. Mas para você, aquilo é óbvio, mas para o cliente não, é uma dor. Ele quer te contar isso. E se você quer se livrar dele logo para atender outro, você deixa de vender. Mais para frente a gente vai falar de produto adicional, venda promocional, fidelização. Se você não escuta ele, você não tem como ter argumentos nem para oferecer alguma coisa para ele. Frieza. Tratar o cliente sem grandes expectativas, conversas curtas. Indiferença. Não desenvolve a conversa. Isso não traz receita para a empresa. É só o tapetinho que a senhora quer? Tá aqui, muito obrigado. E a conversa? Quantos anos o cachorrinho tem? É um cachorro ou é um gato? Ela tem uma plantinha dentro de casa? Precisa de cuidados? Você atender de forma fria, você nunca vai encontrar essa resposta. Desdém. Sendo colaboradores da empresa, jamais podemos ser a sonsa e agir como se nada tivesse acontecido. Nesse caso, o cliente se irrita e isso tende a piorar. Então, se o cliente está te responsabilizando por alguma coisa, olha, a ração que você me vendeu estava com um rasgo. Eu não sabia. Não sabia? Você não vai fazer nada por ele? Aqui na empresa, só abrindo uma aspas, eu não quero saber de quem que é a culpa. Eu quero achar soluções. Então, se o cliente falou que a gente vendeu uma ração estragada ou rasgada, mesmo que ela esteja em perfeitas condições, ele pagou por ela.
Então faz sentido, troca. Depois a gente resolve. Ok? Robotismo. Quem é que gosta do atendimento telefônico? Senhor, eu estou aqui para te falar que é sempre igual. Tem uma super novidade para você. Às vezes você já entendeu a conversa, mas aquela pessoa necessita terminar o robotismo dela. Senhor, então só para informar que a ligação está sendo gravada, por que o senhor não quer? Já falei que eu não quero. O colaborador deixa de agir como uma pessoa e passa a agir de forma mecânica, repetindo sempre a mesma coisa, da mesma maneira. Não quer isso, não quer ouvir, só quer falar. Apego excessivo às normas. Toda empresa tem normas que precisam ser praticadas. Mas quando o colaborador passa sempre para o cliente, sinto muito, mas não podemos fugir das regras. Tem que seguir. O cliente tem uma visão de que a empresa é inflexível. Por isso é importante saber como passar a informação de rejeição ao cliente. O cliente acabou de comprar a ração, essa que nós estamos falando. Olha, eu comprei errado, eu comprei de cachorro, era para o gato. Senhor, o senhor tem o cupom? Não, eu não peguei o cupom, eu peguei a ração, enfiei no carro e estava indo embora. Dei a volta no quarteirão, vi que era o de gato, que eu preciso e voltei. Não, a gente não pode trocar sem o cupom. Eu como cliente eu não volto. Nunca mais. Nós precisamos ser flexíveis. As regras servem e existem para dar um norte, para não deixar virar bagunça. Mas você vai virar para o seu cliente e vai falar que ele não pode trocar a ração de cachorro pela de gato, sendo que ele comprou errado? Que regra é essa? Que tipo de gerente, que tipo de supervisor, de dono da empresa que aceita esse tipo de coisa? Então, mesmo que essa seja a regra, a troca é com cupom, uma exceção desse tipo, para que o cliente saia satisfeito, saia com a ração correta, que ele já pagou, não existe seguir a regra nesse caso. Por último, jogo de responsabilidade. Só que antes, só para finalizar, quero falar uma frase aqui, que aquele que vive preso em regras, vive o que os outros determinam e se esquece que cada pessoa é única, seu modo de ser, seus desejos, não tem sentido. E por último, jogo de responsabilidade. Transferir o cliente para outra pessoa que não pode resolver o problema se torna um passa-passa. Ah, eu não sei resolver, conversa com ele ali. Aí ele transfere para outro porque ele também não sabe. É por isso que é importante entender a dor do cliente, o que ele está te passando. Esse passo a passo acaba sendo desgastante. Muitos colaboradores fazem isso para se livrar do cliente. Abraça o cliente é seu. É de lá que vai vir as vendas. Não pode só passar ele para o outro. Você não tem capacidade para resolver. Precisa passar ele para uma outra pessoa? Tudo bem. Mas, senhor, só um momento, venha junto comigo. A gente vai atrás de uma pessoa que consegue resolver seu problema. Abraça ele. Então agora vamos falar um pouquinho, dito tudo isso, de cliente insatisfeito. O consumidor nunca deve sair da empresa com a impressão de que foi mal atendido.
Isso porque as pessoas tendem a contar sua experiência quando são negativas. A tendência é que isso seja ainda mais compartilhado, gerando divulgação muito grande. Já ouviu a expressão notícia ruim chega rápido? É isso. Se você for mal atendido em algum lugar, a quantidade de pessoas que vai saber isso é impressionante. Se você for teve uma boa experiência num lugar, para quantos você fala isso? Quantas vezes você lembra de ir lá, dar um like, deixar um comentário, dar 5 estrelas, avaliar positivamente? Mas se você for mal atendido, porque você está gastando seu dinheiro, muitos vão saber. Por isso que nós temos que encantar o cliente. O bom atendimento, ele é básico, né? Oferecer o cafezinho, ele é básico. Ouvir o cliente, entender ele, é básico. Então nós temos que sair do papel de atendente e estar na linha de frente, se relacionando cliente e empresa. O cliente e você abraçando como empresa. Responsável por encantar. Você tem que ser responsável por encantar o cliente. Se você realiza os atendimentos, sempre busque renovar e desenvolver habilidades. Analise seus atendimentos passados. Identifique pontos de melhoria. Estude. Estude seu cliente. Estude a empresa. Estude o produto que você está oferecendo. Como que eu vou fazer isso de uma forma inovadora? Como que eu vou fazer isso de uma forma diferente? Como que eu vou encantar meu cliente? Essa tem que ser a sua preocupação diária. Diferenças na tratativa com o cliente. Então vamos falar um pouquinho de um cliente arrogante, que é um tratamento diferenciado. Frisa seu status financeiro. Exerce pressão forte psicológica. É cínico. Como que eu devo agir? Demonstre que ele é especial. Lembra que eu falei antes? Para quê? Luta de ego. Ele é seu cliente, ele veio gastar o dinheiro dele. Não deixe abater com as provocações. Lembra da postura? Quando você está firme de você mesmo, pode vir. Pode ser arrogante. Não é comigo que você está sendo arrogante. Ele está sendo arrogante, não é com você. Para que você vai absorver isso? Tenha controle emocional. Com controle emocional, você desestabiliza o que está sendo arrogante. Você desestabiliza quem está sendo mal educado. Cliente teimoso solicita uma ação impossível. Quer que você fale exatamente o que ele quer ouvir. Geralmente é gentil, mas excessivamente insistente. Não aceita errar. Como agir? Explique com paciência e segurança os procedimentos da empresa. Novamente, segurança. Seguro de si. Você é bom no que você faz. Você é a melhor versão. Seja objetivo e claro com esse tipo de cliente, que é teimoso. Coloque-se à disposição para qualquer solicitação, dentro das possibilidades da empresa. Cliente carente. Esse tem vários. Enfatiza seus problemas pessoais. Gosta de reclamar e dividir suas queixas. Não é mal educado. Fala muito e pede opiniões constantemente. Esse é o cliente que ele vai te contar o problema dele. Ele vai te falar que ele está doente, que ele não melhora, que o governo está ruim. Ele é o que vai te perguntar 500 vezes: é melhor esse ou esse? De repente até discorda. Ah, mas esse aqui, isso assim. Ele já estava meio que decidido. Mas ele quer a sua opinião. Ele quer saber o tanto que você sabe.
Como que você lida com esse tipo de cliente? Seja compreensivo. Talvez é um cliente que está isolado, que vive sozinho, que conversa só com o gato e com o cachorro, que não pode nem responder verbalmente. Não dê opiniões. Mostre opções. Conduza com objetividade. Ele está falando de que tem que levar uma ração para o cachorro? Mostre as opções. Recomenda. Essa aqui vai ser a melhor para o senhor nessa situação. É assim que a gente lida. E ele vai sentir que você está dando atenção para ele nesse caso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre valor agregado, que é um conjunto de benefícios que o cliente recebe além daquilo que ele de fato comprou. É um pet cash. Quem não gosta de cashback? Quem não gosta de um brinde? Vivemos numa realidade em que o mercado está cada vez mais competitivo. Os consumidores estão mais exigentes na hora de comprar. Portanto, atendê-los com educação e gentileza se tornou algo essencial. É preciso ir além para realmente conquistar esse público. Então, o valor agregado é tudo aquilo que gera valor ao seu produto, como embalagem, entrega e atendimento. Isso é o valor agregado. Bom, dito isto, eu vou dar agora algumas dicas para atender com excelência o cliente. Personalize o atendimento. Chame o cliente pelo nome ou utilize o sobrenome. O cliente gosta do próprio nome. Quando você fala o nome do cliente, ele vai perceber que ele é importante para você, que você não esqueceu dele. Demonstre disponibilidade e interesse em encontrar uma solução para o cliente. Às vezes, você não tem o que é preciso para atender ele. Mas como conseguir uma solução? De repente, até ligando no concorrente. Poxa, olha que legal, ele não tem o produto, ele não consegue me atender, mas ele está tão preocupado comigo que ele está buscando até no concorrente uma solução. Mantenha calma, não altere o tom de voz, controle suas emoções, seja profissional. É isso que ele espera. Ele pode estar bravo, esbravejar e tal, mas desde que você esteja centrado, ele vai se acalmar. Direcione sua energia e empenho ao problema. Não fique contra o cliente, coloque-se ao lado dele. Faça um cliente seu aliado. Deixe o cliente desabafar. Ouça com atenção sem interromper, faça anotações se necessário. É daí que vem a venda, é de você ter uma escutativa, de você pegar os detalhes no que ele está falando. Eu vim comprar ração para o meu cachorrinho. Meu cachorrinho é uma espoleta. Opa, dá para aproveitar isso. Tem algum produto para acalmar o pet, para ansiedade de pet. Ele fica correndo em volta da piscina e não para. O cliente tem piscina, eu vendo cloro. Ele veio buscar um problema para solucionar o problema do cachorrinho. Mas ele me falou que ele tem piscina. Por que eu não vou aproveitar essa informação? Faça perguntas com cautela. O vendedor deve mais perguntar do que falar. Pergunte para identificar alternativas e soluções ao problema. Perguntas mal elaboradas podem ofender o cliente. Não apresse o cliente, dê-lhe tempo.
Se você apresentou uma solução, se você justificou a solução que você apresentou, dê tempo para pensar nela. Assuma uma postura firme e assertiva. O tempo todo estamos falando isso repetidamente. Postura. Imagina um advogado chegando para te defender de calça jeans, tênis, cabelo bagunçado. Você confia nele? Não desperdice energia elaborando desculpas criativas. No fundo, toda desculpa não passa somente de uma desculpa, seja ruim ou boa. Não aponte culpados nem critique a empresa. Jogue a culpa nas costas do colega ou da empresa não ajuda a resolver o problema. Veste a camisa, acha a solução. Vamos parar de olhar para o problema, vamos olhar para a solução. Essa desculpa sempre que necessário já foi falado. Mas cuidado, um pedido de desculpas exagerado pode parecer falso, sarcástico. A solução deve ser rápida, razoável para as duas partes. Não adianta ficar enrolando muito. O cliente se perde, você se perde. Ache uma solução rápida. Foco no que o cliente pediu. Nesse caso do cachorrinho, eu vou mostrar para o senhor, essa daqui é a ração. Essa que vai fazer bem para ele. Essa que o senhor já usa. E finalmente, não se comprometa com algo que você não possa cumprir. Eu já tive um líder que tinha essa frase na porta da sala dele. Literalmente. Você não é obrigado a prometer nada, mas se prometer, cumpra. Pelo menos a sua palavra tem que valer de alguma coisa. E aí, vamos voltar um pouquinho sobre o nome. O poderoso efeito de chamar o cliente pelo nome. Poderoso efeito. O atendimento ao cliente que incorpora o uso do nome não apenas é uma prática amigável, mas uma estratégia com respaldo científico que fortalece a relação entre empresa e cliente. Ao considerar a importância emocional do nome, as empresas podem criar experiências de atendimento mais envolventes e, consequentemente, alcançar maior satisfação entre seus clientes. Descubra o nome do cliente. Use o nome do cliente o tempo todo. Nós vamos entrar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas um atendimento começa você perguntando o nome do cliente. Olá, bom dia, qual é o seu nome? Dona Maria, meu nome é Luiz, sou eu que vou fazer seu atendimento. Dona Maria, essa é a ração que a senhora me pediu. Dona Maria, a gente também tem o cloro para sua piscina. Ao falar o nome, o cliente se sente confortável, se sente bem recebido. Quantas vezes você atendeu um cliente que conversou horas com ele e você não sabe o nome dele? Qual que é a sensação que esse cliente tem de você? Qual que é a sua sensação? O que você tem a sensação desse cliente? Porra, não sei. Não sei o nome dele. E aí, por fim, eu gostaria de ressaltar que a cultura é o que o colaborador faz quando ninguém vê. Por que eu estou falando de cultura? Porque nós falamos de transparência, nós falamos de atendimento, nós falamos de equipe, nós falamos de clientes internos e externos. Isso faz parte da cultura da empresa. Se quando ninguém está vendo, quando não tem nenhum supervisor, colega de trabalho, você chama o cliente pelo nome, você busca soluções para ele, você trata bem seus colegas de trabalho, você ensina o que você está aprendendo, você está colocando a cultura da empresa em prática.
A gente não precisa trabalhar no Google para ser uma empresa legal. Você só precisa começar a fazer a sua parte. A cultura do Google, eu sempre gosto do exemplo do Google. Disney é uma cultura enraizada. Enraizada nos clientes, enraizada nos colaboradores. E isso só tem a ver com o tipo de comportamento que você tem. Não adianta ser duas caras, não adianta na frente do cliente ser mil maravilhas, olha, vem cá tomar um cafezinho, o cliente virou as costas. Nossa, que ideia chata do caramba. Nossa, eu não suporto o meu colega de trabalho lá da empresa. É esse o ambiente que você quer trabalhar? É assim que você quer atender seus clientes? É assim que você gostaria que eles fizessem na sua ausência? Por fim, eu retorno com o desejo que vocês estudem. Estudar não é obrigação. É uma porta aberta para o seu próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades para si. Isso é os estudos. Quando a gente estuda, a gente tem segurança para falar sobre um assunto. Tem propriedade para cobrar algum tipo. Tem determinação para resolver algum problema. E dizem que a sorte é o encontro perfeito do preparo com a oportunidade. Então corra e se prepare, porque a oportunidade passa. Não existe sorte. Se você está preparado e apareceu uma oportunidade, você está pronto para agarrar ela. Agora, se tiver uma oportunidade e você não está preparado, de que adiantou? Pessoal, eu espero ter ajudado. Eu espero de coração ter trago aqui um conteúdo relevante. Eu foquei muito no atendimento e em como nós devemos nos portar com o cliente. A relação interpessoal desses dois, empresa e cliente, colaborador com colaborador, tudo isso a gente tem que enxergar de uma maneira muito positiva, muito saudável. Vocês perceberam várias vezes que o atendimento não é: oi, tudo bem, como vai, o que o senhor precisa? Não quer levar alguma coisa? Não quer levar alguma coisa? Isso não é atendimento. Se você for falar isso, é melhor você abrir um autosserviço. É melhor a empresa te demitir e deixar lá o produto que o cliente pega. Nós temos que fazer diferença na vida do cliente. Nós temos que fazer a diferença na vida dos nossos colegas de trabalho, dentro de casa. Não foi falado que a cultura é o que o colaborador faz quando ninguém vê? É o que você faz quando ninguém está vendo? Isso é você. Você vai ser um bom vendedor, um bom atendente, quando você parar de enxergar problema e enxergar soluções. Quando você estiver determinado a trazer soluções para resolver o problema do cliente. Esse é um curso básico. Eu trouxe aqui alguns pontos. Dei uma lida no material. Estuda o que foi falado. Vê vídeos relacionados. Leia livros. Assista filmes. Da forma que você quiser. Só expanda seus horizontes. Como encantar clientes. Como vender mais. Como recepcionar o cliente. Como que eu devo me comportar. Qual que é o tom de voz que eu devo usar. Eu tenho que estar olhando no olho do cliente. Senão ele não se sente especial. Eu tenho que chamar ele pelo nome.
Desconto, preço, isso é depois. Primeiro é o atendimento. Ok? Muitíssimo obrigado então mais uma vez.